Olá pessoal, boa noite. Eu passei por aqui para uma conversa rápida. Hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, no sentido de pensarmos um pouco sobre a questão da importância das palavras, né? É, como, como linguista que eu sou e professor de língua portuguesa, construção textual, nós aprendemos muito a respeito de determinadas características da língua no sentido de nos dar um repertório para que a gente possa ler nas entrelinhas, perceber a intencionalidade de quem escreve, né? Na análise do discurso a gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de saber ler nas entrelinhas. Oi Lourdes Marcondes, boa noite. Prazer reencontrá-la por aqui, nesses caminhos virtuais. Hoje eu estou conversando aqui com vocês, trocando um pouco de ideia a respeito da minha experiência como professor, da minha experiência com a linguagem, né? Por quê? Oi Cris Cascais, boa noite, espero que você esteja bem. Então, voltando à temática que nós estávamos falando, né? Eu gostaria de compartilhar essa experiência aqui com vocês, porque a mídia, ultimamente, com toda essa dinâmica de informação que nós temos, fake news e tantas outras coisas, a mídia vem usando, e isso faz parte de uma estratégia discursiva, vem usando palavras e expressões para se eximir, não é, de algum tipo de acusação acusatória, né, em relação a determinadas informações. Então, por exemplo, usa-se a palavra suposta ou suposto para que se retire aquela carga semântica de responsabilidade de quem fala. Então, por exemplo, não é? Há uma quadrilha instalada, uma suposta quadrilha instalada no Palácio do Planalto, né? Um suposto envolvimento do presidente nisso e naquilo. Então a língua tem essas peculiaridades, não é? No sentido de nos resguardarmos de maiores consequências naquilo que falamos. E é muito importante que a gente saiba como trabalhar com essa ferramenta chamada linguagem, não é? Há alguns anos, quando ainda podíamos trabalhar presencialmente em sala de aula, por exemplo, eu levava muito essa discussão para os meus alunos, né? Quando dizia, por exemplo, para eles a respeito dessa ferramenta maravilhosa que é o saber trabalhar a linguagem, né? Então, por exemplo, eu começava às vezes uma aula perguntando qual é a diferença entre, por exemplo, convencer e persuadir, né? O pessoal principalmente alunos da área de publicidade, de marketing, a gente trabalhava muito isso. Então, quando se diz persuadir, né? Pergunto a vocês, qual é a diferença de persuadir e convencer? Tem gente que usa como se fossem sinônimos, mas na verdade, quando nós pensamos, por exemplo, o discurso publicitário, né? Ele trabalha com com qual com qual desses significados? Ele trabalha com o convencimento ou ele trabalha com a persuasão, né? É claro que a gente vai desconstruindo, não é, esse discurso para poder chegar numa resposta mais palpável, mais objetiva. Então, eu posso dizer para vocês que o discurso publicitário ele trabalha muito mais com a persuasão do que com o convencimento, né? Por quê? A persuasão ela, ela mexe com a nossa emoção, né? Então, quando você quer que alguém venha aderir à sua posição, ao seu posicionamento, por meio dos sentimentos, da emoção, do não racional, é justamente
persuasão, que é o que vem fazendo essa figura que está no Palácio do Planalto, quando ele apela para a questão da religiosidade, quando ele apela agora principalmente nas questões imagéticas, não é? De estar acamado por um problema de saúde, etc. Está mexendo com o quê? Com o emocional, com a persuasão daqueles que ou o apoiam ou têm algum tipo de simpatia. E por outro lado, quando nós trabalhamos o convencimento, nós trabalhamos com provas, com um discurso muito mais calcado no conhecimento, né? Por exemplo, quando você tem uma tese a ser defendida, essa tese ela é basicamente oriunda de uma percepção do conhecimento que tem que procura por meio de provas, por meio da razão, trazer, né, um pensamento, uma adesão, melhor dizendo, não um pensamento, mas uma adesão à sua posição por meio da racionalidade e não da emoção, né? Bom, então a minha ideia hoje era trazer um pouquinho essa conversa, porque nós temos aí na mídia, ultimamente, como já disse no início dessa nossa breve conversa, essa postura, né, da mídia hegemônica, da mídia tradicional, de procurar se eximir de um posicionamento autoral. Por quê? Quando você diz suposta, você está no campo da hipótese, não necessariamente realizável, não é? Agora, quando você diz provável, você está no campo de algo que poderá ser, em algum momento, ser palpável, né? Então, essa breve reflexão que eu proponho aqui é justamente para quê? Para que a gente possa, né, ao ler uma notícia, ao observar imagens, né, termos um repertório crítico em relação àquilo que estamos lendo, àquilo que estamos muitas vezes vendo, estamos ouvindo, né? Em momentos, né, como esse, na era de propagandas falsas, de mentiras, de fake news, temos de estar atentos a essas aspas, peculiaridades da linguagem, para que a gente não se deixe enganar, não é? Então fica aqui esse meu recado, e eu espero que essa conversa possa de alguma forma trazer algum tipo de conhecimento, né? Possa enriquecer de alguma forma o seu repertório. Quando, por exemplo, só para a gente fechar essa breve discussão, por exemplo, quando eu falava a questão da troca de um verbo, por exemplo, né, que pode parecer algo meramente retórico, meramente estilístico, né? Será que essa troca ela pode causar algum tipo de efeito naquilo que eu quero dizer, né? Então, por exemplo, eu troco o verbo ocupar pelo verbo invadir, ou ao contrário, eu troco o verbo invadir pelo verbo ocupar. Tem diferença? Tem diferença. Então, a intencionalidade de quem escreve ao colocar o verbo invadir, por exemplo, é com o objetivo, né, de trazer uma ideia de violência. Você invade algo que tem um dono, por exemplo, né, e há uma espécie de invasão. Essa invasão é feita de maneira forçosa, ao passo que ocupar é algo que está ocioso. Então a gente percebe, né, que a carga semântica é bem diferente na utilização do verbo invadir do verbo ocupar, né, por exemplo. Tá bom? Então eu queria só trazer essa breve reflexão sobre as aspas, armadilhas da linguagem, justamente para a gente, ao ler
né, ao assistir, para que nós tenhamos então essa ferramenta crítica que poderá nos ajudar então a perceber a perceber a intenção por detrás, nas entrelinhas daquilo de quem escreveu. Então, gente, eu queria agradecer a Lourdes, a Cris, que vieram para cá. Eu espero que essa conversa tenha sido, de certa forma, produtiva. E para encerrar, então, como faço de outras vezes, eu trouxe aqui o meu violão, está aqui ao meu lado, o meu grande companheiro. Eu vou encerrar com uma música de Geraldo Vandré. Por quê? Eu acho que Geraldo Vandré, na sua intencionalidade, ele traz muitas informações subjetivas que estão presentes ali naquelas entrelinhas, seja do texto, seja dos acordes. E ele tem uma música que eu gosto muito, chamada Aroeira, né? Aroeira é uma árvore. Eu particularmente tenho alergia. Quando eu passo embaixo de uma aroeira, eu fico todo pipocado, todo machucado, porque eu tenho intolerância. De alguma forma, o que emana daquela árvore às vezes me deixa com a pele muito irritada, né? E a aroeira, a música Aroeira, tem muito a ver com o atual contexto. Então eu posso dizer que é uma música meio que atemporal, né? Porque à medida que o cenário político do nosso país vai mudando, né? À medida em que avançamos nas investigações da CPI, a gente começa a perceber quem é quem nesse cenário político, nesse xadrez, nesse jogo que muitas vezes complexo e difícil de entender, né? Mas chega a conta daqueles que devem. E a Aroeira, a música, vai falar um pouco sobre isso, né? Oi, Neide, boa noite. Então, gente, eu vou encerrar cantando essa música, Aroeira, né? Ele diz: vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar. Então nós vamos, tá chegando a hora da cobrança, né? Pro dia que já vem vindo, esse mundo vai virar, tá bom? Me arrumar aqui direitinho. Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar, pro dia que já vem vindo, esse mundo vai virar, pro dia que já vem vindo, esse mundo vai virar. Dia e noite vem de longe, branco e preto a trabalhar, e o dono, o senhor de tudo, sentado mandando dar, e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar, e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em bando vai descer até quebrar. É a volta do cipó na aroeira, no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó na aroeira, no lombo de quem mandou dar. Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar, pro dia que já vem vindo, esse mundo
desafinada aí, uma pequena desafinada, mas a música requer um tom às vezes um pouco mais alto. Mas quero agradecer então, Lourdes, a você, a Cris, a Neide, que apareceu por aqui. Sempre bom contar com amigos, com pessoas que compartilham das mesmas ideias, do mesmo sentimento. Como diz a Cris aqui, é isso mesmo, muito propícia a essa música. Aliás, tem uma outra, Cris, que você me fez lembrar agora. Então, antes de eu me despedir de vocês, também dele, né? Porque a gente não é gado, né? Embora os milicianos, essa gente safada, nos trate como gado, mas nós não somos gado, nós temos cabeça, nós pensamos, nós criticamos e nós podemos escolher quem deverá, né, que deverá governar o país. O país é coletivo, o país não tem dono, né? Então eu vou encerrar com essa música que eu também gosto. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que tivesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou um cavaleiro. Laço firme, braço forte, vem no que não tem rei. Lembrando de seguir, valente, lugar tenente, dono de gado e gente, porque gado a gente tange, ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o tempo foi rolando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou um cavaleiro. Laço firme, braço forte, do reino que não tem medo. La 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 la. Gente, muito obrigado pelo acompanhamento, pela nossa sintonia. Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e, se Deus quiser, com boas notícias. Se cuidem, um grande abraço para vocês, viu?